Na aula de hoje, aprenderemos a multiplicar e dividir números inteiros. Começaremos pela multiplicação. Para multiplicar dois números inteiros, devemos seguir as seguintes regras. Quando forem dois números inteiros positivos, resolveremos a multiplicação normalmente e o sinal fica positivo. Observe os exemplos. Mais 3 vezes mais 5. Isso é igual a 3 vezes 5, que dá 15. E o sinal fica mais. E quando o sinal é positivo, pode deixar sem sinal. O outro exemplo é mais 7 vezes mais 12. Isso é igual a 7 vezes 12, que é igual a 84. Como os dois sinais são positivos, o resultado também fica positivo, ou seja, mais 84 ou simplesmente 84, pois quando o sinal é positivo, não precisa aparecer. Quando um número é negativo e o outro é positivo, resolvemos a multiplicação, mas o sinal final é sempre negativo. Veja no exemplo, mais 3 vezes menos 5. É o mesmo que 3 vezes o menos 5, ou seja, menos 5 mais menos 5 mais menos 5, que resulta em menos 15. Outro exemplo, menos 3 vezes mais 5. Podemos colocar o menos fora do parênteses, ficando com menos mais 3 vezes mais 5, que resulta em menos mais 15, que é igual a menos 15. Portanto, mais 3 vezes menos 5 é igual a menos 15, e menos 3 vezes mais 5 também é igual a menos 15. Quando multiplicamos dois números inteiros negativos, obtemos um número inteiro positivo. Observe o exemplo, menos 3 vezes menos 5. Podemos colocar o sinal de menos do menos 3 fora do parênteses, ficando com menos mais 3 vezes menos 5. Se fizermos mais 3 vezes menos 5, ficamos com menos 15. Mas não podemos esquecer que temos um sinal fora do parênteses. Temos dois sinais iguais de menos, logo o sinal final será mais. Outro exemplo que pode ser dado é menos 8 vezes menos 10. Faremos a mesma coisa que no anterior. Passaremos o sinal de menos para fora do parênteses. Agora temos menos mais 8 vezes menos 10. Fazendo mais 8 vezes menos 10, obtemos menos 80. Agora, novamente, temos dois sinais iguais, que sempre resulta em um sinal de mais. Logo, o resultado é mais 80 ou apenas 80, pois quando é positivo não precisa aparecer o sinal. Ao observar os exemplos, podemos concluir que, quando multiplicamos dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado fica positivo. Veja os exemplos. Menos 6 vezes menos 2, isso é igual a mais 12. Menos 7 vezes menos 11, isso é igual a mais 77. Menos 2 vezes menos 8, igual a mais 16. Mais 8 vezes mais 5, igual a mais 40. Mais 15 vezes mais 4, igual a mais 60. E mais 3 vezes mais 2, igual a mais 6. Já se multiplicarmos dois números de sinais diferentes, o resultado fica negativo. Por exemplo, menos 6 vezes mais 2, fica menos 12. Mais 7 vezes menos 11, fica igual a menos 77. E menos 2 vezes mais 8 é igual a menos 16. A multiplicação de dois números inteiros tem algumas propriedades. São elas: o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Veja nos exemplos. Mais 4 vezes mais 30 igual a 120. Note que mais 4 é um número inteiro, mais 30 é um número inteiro. Então, o resultado, que é 120, também é um número inteiro. Outro exemplo é a multiplicação de menos 5 por mais 9, que resulta em menos 45. O menos 5 e o mais 9 são números inteiros. Logo, o menos 45, que é o resultado,
também é um número inteiro. Propriedade comutativa. Essa propriedade diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, se eu tenho menos 3 vezes mais 9, isso resulta em 27. Então, mais 9 vezes menos 3 também resulta em 27. Ou seja, menos 3 vezes mais 9 é o mesmo que mais 9 vezes menos 3. Propriedade associativa. Essa propriedade diz que, quando temos o produto de 3 ou mais fatores, podemos associá-los de qualquer maneira que o produto permanecerá o mesmo. Por exemplo, na multiplicação, menos 5 vezes mais 4 vezes mais 8, eu posso começar multiplicando o menos 5 pelo mais 4, que dá menos 20, e depois multiplicar por mais 8, chegando a menos 160. Ou eu posso começar pelo mais 4 vezes mais 8, que dá mais 32, e depois multiplicar por menos 5, chegando também em menos 160. Ou seja, não importa quais números eu multiplique primeiro, o resultado é sempre o mesmo. Elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação de dois números inteiros, ou seja, qualquer número inteiro multiplicado por 1 dá o próprio número. Veja os exemplos. Mais 5 vezes mais 1. Sabemos que isso é igual a mais 1 vezes mais 5 e o resultado é mais 5. O mesmo acontece com menos 15 vezes mais 1, que é igual a mais 1 vezes menos 15 e o resultado é menos 15. Ou ainda 1 vezes menos 30, que é igual a menos 30 vezes 1, que é igual a 30. Que é igual a menos 30, perdão. Propriedade distributiva. Para multiplicar um número inteiro por uma soma, podemos multiplicar cada parcela por esse número e, em seguida, adicionar os resultados obtidos. Por exemplo, para realizar a multiplicação de mais 4 por 2 mais menos 5, podemos multiplicar o mais 4 por mais 2 e somar isso com a multiplicação de mais 4 por menos 5. Fazendo mais 4 vezes mais 2, obtemos mais 8. E fazendo mais 4 vezes menos 5, obtemos menos 20. Temos então mais 8 mais menos 20, que é igual a 8 menos 20, que resulta em menos 12. Outro exemplo é a multiplicação de menos 3 por menos 9 mais 4. Podemos multiplicar o menos 3 por menos 9 e somar isso com a multiplicação de menos 3 por mais 4. Fazendo menos 3 vezes menos 9, obtemos mais 27. E fazendo menos 3 vezes mais 4, obtemos menos 12. Temos agora mais 27 mais menos 12, que é igual a 27 menos 12, que resulta em 15. Bom, agora vamos ver um pouquinho de divisão de números inteiros. Indo para a divisão de números inteiros, sabemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, se 30 dividido por 6 resulta em 5, então 6 vezes 5 resulta em 30. Iremos utilizar esse raciocínio para fazer as divisões com números inteiros. Veja os exemplos. 20 dividido por mais 4 é igual a 5, pois 5 vezes mais 4 é igual a 20. Já a divisão 20 dividido por menos 4 é igual a menos 5, pois menos 5 vezes menos 4 é igual a 20. E um outro exemplo. Menos 20 dividido por mais 4 é igual a menos 5, pois menos 5 vezes mais 4 é igual a menos 20. Podemos também dividir dois números negativos, como no caso menos 20 dividido por menos 4, que resulta em 5, pois 5 vezes menos
pois 5 vezes menos 4 é igual a menos 20. Podemos falar que a divisão de números inteiros segue as mesmas regras de sinais que a multiplicação, ou seja, um número positivo dividido por outro número positivo resulta em um número positivo. E um número negativo dividido por um número negativo também resulta em um número positivo. Numa divisão de números inteiros, quando tem sinais iguais, o quociente é sempre positivo. Agora, um número negativo dividido por um número positivo resulta em um número negativo. E um número positivo dividido por um número negativo também resulta em um número negativo. Ou seja, quando tem sinais diferentes, o quociente fica negativo. Vamos ver alguns exemplos. Mais 12 dividido por mais 3 é igual a mais 4 ou 4, pois os sinais são iguais. Mais 12 dividido por menos 3 é igual a menos 4, pois os sinais são diferentes. Na divisão, menos 12 dividido por mais 3, os sinais são diferentes, então o resultado é menos 4. E já na divisão de menos 12 por menos 3, os sinais são iguais, então o resultado é mais 4 ou apenas 4. Expressões numéricas. Agora que sabemos como resolver as 4 operações básicas com números inteiros, podemos resolver expressões numéricas com números inteiros. Quando uma expressão numérica apresenta adições, subtrações, multiplicações e divisões, devemos efetuar primeiro as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Em seguida, as adições e subtrações na ordem que aparecem, sempre da esquerda para a direita. Veja os exemplos. Na expressão 5 mais 4 vezes menos 2 menos 8, vamos resolver primeiro a multiplicação. Temos que mais 4 vezes menos 2 tem sinais diferentes, então resulta em menos 8. Agora resolveremos as subtrações na ordem em que aparecem. 5 menos 8 resulta em menos 3. E menos 3 menos 8 resulta em menos 11. Neste outro exemplo, temos 30 dividido por menos 2 dividido por menos 5. Nesse caso, vamos resolver as divisões na ordem em que aparecem. Mais 30 dividido por menos 2. Como tem sinais diferentes, então fica menos 15. E agora dividimos por menos 5. Temos sinais iguais, então o resultado é 3 positivo, ou apenas 3. Vamos fazer um último exemplo de expressão numérica. 28 dividido por 79 menos 93, mais menos 65 menos 31, mais 86. A primeira coisa que temos que fazer é resolver dentro do parênteses. Então, temos 28 dividido por menos 14, que é o resultado de 79 menos 93, mais menos 96, que é o resultado de menos 65 menos 31. E copiamos o mais 86. Agora temos que resolver a divisão. 28 dividido por menos 14. Isso resulta em menos 2. E copiamos o resto da expressão. Agora vamos eliminar os parênteses. Temos mais menos 2, que são sinais diferentes, então fica menos. O mesmo acontece em mais menos 96. Já em mais 86, os sinais são iguais, então fica mais. Agora que só temos adições e subtrações, iremos resolvê-las na ordem em que aparecem. Menos 2 menos 96 resulta em menos 98. Agora eu tenho menos 98 mais 86, que resulta em menos 12, que é o resultado final. Essa foi nossa aula de hoje.
Espero que tenha ajudado na compreensão de multiplicação e divisão de números inteiros. Bons estudos, boa semana para vocês. Até a próxima!